por que preciso, né, me preparar para pregar? Né? Essa é uma pergunta óbvia, parece óbvia, né, Atos e Ivanildo? No entanto, há aqueles que defendem que você não deve se preparar para pregar, né? Então, por isso que a pergunta é feita, porque algumas pessoas, né, até pensam que não se deve ter preparação para pregar. Deve tudo surgir espontaneamente por obra do Espírito Santo, né? Então, é, algumas igrejas até agem assim no culto inteiro, né? Então, um exemplo lá da época dos puritanos é os quakers, né? Os quakers, acho que é pouco após puritanos ou conviveram juntos, Ivanildo. Você que é mais da área histórica aí. Mas os quakers tinham essa visão, né? Que ficava todo mundo na igreja, parado, orando, e aí um se levantava espontaneamente para pregar, outro para ler a Bíblia, outro para orar em voz alta. Então, os quakers tendiam a agir mais ou menos assim, né? E alguns pentecostais hoje em dia pensam, às vezes, da mesma forma. Você não precisa ter uma preparação, um estudo bíblico, teológico para pregar. Isso tudo surge naturalmente, espontaneamente. Alguns chegam até a dizer, só para lembrar, né? Alguns chegam a fazer a barba quando acordam de manhã, conversando com o Espírito Santo, né? Fazendo a barba, né? Dizem bom dia, Espírito Santo. Então, é interessante a gente parar um pouco e raciocinar, porque essa pergunta, a gente pode dizer que ela é preciosa, né? Por que é preciso me preparar para pregar? Atos e Ivanildo. Quem vai primeiro? É, geralmente a frase que usam muito é a letra mata, né? Mas o espírito vivifica, né? Então, assim, geralmente não posso pregar, porque se eu. Perdão, eu não posso me preparar, porque se eu me preparar, eu tiro o mover do espírito em minha vida. Parece até bonito, né? Só que quando a gente vai parar para analisar de forma bíblica, né? A gente entende que pregar a palavra do Senhor, anunciar o evangelho, não pode ser feito de qualquer forma. Não pode ser feito com desleixo. Se Deus nos dá todas as ferramentas que nós temos no dia de hoje, se Ele nos dá a Bíblia, então há a necessidade de debruçar sobre ela e buscar entender aquilo que Deus está trazendo para o seu povo e falar para o seu povo de forma mais prática e simples possível. Uma vez Nas eu palavras do estava. Senhor, Atos, nas palavras do Senhor Jesus, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Se nós temos muitos meios para estudar, nós seremos também mais cobrados. Né? Perfeito, perfeito. Uma vez, Guilherme, eu estava num culto, né? É um culto especial de uma igreja próxima nossa, né, sentido da denominação, e o pregador foi convidado, provavelmente com uma boa antecedência. Eu sentei do lado dele assim, ele foi chamado, chegou lá no início do culto, botou a folha na coxa, abriu o salmo, se eu não me engano, foi o salmo 124, eu acho. Abriu assim, começou a olhar para o texto, começou a escrever o papel na coxa. Olhar para o texto na coxa, texto, coxa, escrevendo ali no papel, na coxa dele, subiu e começou a pregar. Então, preparação, zero. Então, assim, você percebe que na hora de entregar, na hora de pregar, o que aquela pessoa prega é no nível do seu preparo. É fato, não tem como fugir. E a gente sabe que pregação, preparo, não é só estudar, mas também orar. Se debruçar na oração, buscando ao Senhor. Então, assim, é muito mais além do que apenas ler, né, e pesquisar. Mas também tem a questão de orar. Tem um pastor que Guilherme conhece, também Guilherme conhece, que ele passava horas e horas orando para poder pregar. Então, assim, ele se preparava em oração também, não só no estudo, né? Então, assim, se preparar é de fundamental importância para poder que a igreja entenda e seja alimentada de forma consistente. Quando não nos preparamos, demonstramos, e eu posso falar isso, o nosso nível de relacionamento com Deus. Eu também posso caminhar por esse lado. Porque se eu não me preparo, então eu mostro desleixo com a obra do Senhor, eu demonstro desleixo com o meu relacionamento com Deus. Então é de extrema importância ter esse preparo.
Eu diria que é importante se preparar para pregar, para não ficar enrolando o povo de Deus, né? Usando o nome de Deus em vão, ou como Calvino dizia, defraudando o ensino da Escritura, a exposição da palavra, né? E ele lembra Jeremias, né? Quando diz que os falsos profetas, eles iam e pregavam o engano do seu coração, pensando que Deus havia falado para eles o que Deus não havia dito. E então é preciso preparar, e o preparo é você estudar a Escritura, de fato. A gente não pode negligenciar o estudo da Escritura. Havia um lema da reforma que era orar e labutare, né? Então você tem que orar e você tem que labutar no exame da Escritura. Jesus disse que a gente deve examinar a Escritura. Os apóstolos conheciam as Escrituras, eles expunham a Escritura. Como que o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que a gente não estudou, né? Daquilo que a gente não nos debruçamos em estudos, em análise da Escritura. Então, o Espírito Santo nos lembrará aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estudamos, que nós examinamos da Escritura. E aí você pergunta se você perguntar para um pássaro, qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Né? Então, a oração e a pregação e o estudo, né? São as duas asas do pássaro, não se voa com a asa só. Ou você vai espiritualizar a preguiça, você vai espiritualizar as coisas, ou então você vai ficar muito seco, muito técnico, né? E aí Atos me lembrou Atos falando aí do homem que preparou o sermão na perna, e aí me lembrou um exemplo que John Stott contava, acho que era John Stott que contava que um conselho perguntou ao pastor quando é que ele estudava o sermão. E ele disse, eu estudo no caminho, de casa para cá, eu estudo o sermão. E aí ele disse que o conselho foi e alugou uma casa mais distante para ele, né? Para que ele tivesse mais tempo para preparar o sermão. Né? Então, esse negócio de que a letra mata e o espírito vivifica, Calvino tem um comentário nesse texto que ele diz assim, que letra eles dizem que espírito é esse que eles dizem que vivifica? Aí ele diz, se disserem que é o Espírito Santo, eu digo que são mentirosos. Porque o Espírito Santo nunca ensinou a desprezar a Escritura. Então, ele diz, e a letra mata sem a ação do Espírito, porque ela é sentença de morte. Ou você quer dizer que está em contradição, dizendo que a palavra, diz a Escritura que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então seria mais ou menos o Espírito leva à aplicação correta da letra. Exato. Né? O Espírito ilumina a palavra, o Espírito aplica a palavra, o Espírito inspirou a palavra. Então, como que o Espírito vai fazer com que essa palavra seja desprezada? Aí Calvino dizia, não, o Espírito, ele vivifica através da palavra. E quando o Espírito não age, então a palavra ela é sentença de morte, revelação do próprio Espírito para a condenação. Então, essa ideia de que a letra mata, usada de forma errônea, é desculpa de preguiçoso que não gosta de estudar, que não ama a Escritura, né? E que quer enrolar, e vive enrolando o povo de Deus, ou vai enrolar o povo de Deus com a capa de piedade e de espiritualidade, né, que não existe, né? Porque ele usa até o exemplo de Paulo. Paulo, ele queria que trouxesse os pergaminhos. Ele se debruçava sobre os pergaminhos. Quando eles pregavam, eles citavam a Escritura. Então, como você vai citar algo que você não conhece? Como que você vai citar algo que você não medita, que você não lê, né, que você não estuda? Então, você vai ser guiado pelo engano do seu coração. Então, o preparar aí é como Atos bem destacou. Estudar, mas também orar, pedindo a Deus que aplique aquela palavra, que ilumine a sua mente, que ilumine a mente dos ouvintes. Pregar antes, pregar durante, pregar depois, né? E uma coisa
Pode terminar o raciocínio, depois eu falo. Pregar antes de quando você está estudando, durante a pregação, e pedindo a Deus que faça o povo compreender, e depois que você prega, quando você chega em casa, Senhor, que essa palavra seja aplicada no coração por meio da ação do teu Santo Espírito, que é quem vivifica, né? Que torna a palavra viva no coração, né? Isso. Por aí. E aí, Atos e Ivanildo, eu estava conversando com o Ivanildo, Atos, antes de você chegar aqui na live, e estava falando de uma experiência que o Spurgeon teve. Ele foi chamado para pregar na igreja de seu avô, que era pastor também. E aí ele se atrasou, houve um atraso no trem. Ele chegou, o sermão já tinha começado. E aí o que é que aconteceu? Quando ele adentrou, esbaforido ainda, cansado da correria, o avô dele disse: o pregador chegou, agora continue a mensagem de onde eu parei, né? Então imagina só, você está com um sermão pronto, e aí o pregador começou a pregar o texto, outro texto, e ele te entrega o texto para você terminar de pregar aquilo que a igreja já estava ouvindo, né? Então ele disse, isso foi particularmente fácil porque o pregador era o avô dele e porque o texto era aquele texto, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Então ele tinha pregado apenas a primeira parte, mas Spurgeon terminou a pregação. E aí ele disse o seguinte, né? Existem pregações de improviso, sim, mas o pregador, né? A ideia que ele traz é a ideia de que o pregador da palavra ele deve estar vigilante, aquela história vigiai e orai, né? Então nós devemos, como mensageiros da palavra do Senhor, ser vigilantes, estar de prontidão para pregar a palavra. Então o estudo de um pregador ele não é aquele estudo somente para a mensagem, né? É um estudo contínuo, né? Em ouvir também outras pregações, isso ajuda a estudar, em ler a palavra de Deus, em ler livros que estão voltados para a Escritura. Isso tudo faz com que ele esteja preparado, em prontidão para pregar. No momento em que, numa ocasião dessa, como a de Spurgeon, ele estava preparado para pregar em um texto cujo sermão já tinha sido começado. Então, se alguém chega na rua e diz, explica essa palavra aqui para mim, nós, como servos de Deus, devemos estar prontos para explicá-la. Então, há uma preparação que, quando nós tivermos que improvisar, isso lembrando que nós não devemos buscar a pregação por improviso, mas quando nós formos forçados a improvisar, nós estaremos capacitados para o improviso, para um improviso, digamos assim, um improviso fiel. Estou inventando essa expressão agora. O improviso fiel à palavra. Não fugir daquilo que a palavra está dizendo, não adequar aquilo que a gente está pensando na hora, mas porque a gente previamente, como o Ivanildo disse, né, estudou aquilo. Né? Ainda que a gente não tenha estudado para aquele momento específico, mas antecipadamente nós nos alimentamos